Meninas, boa noite, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai estar falando aí da NR9 e da NR7, tá bom? Vou compartilhar com vocês, só um instante. Bom, a NR9, ela vai falar sobre avaliação e controle das exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos, né? Popularmente, né? Popularmente, né? É conhecido como PPRA, né? Essa norma abrange aí o PPRA, que é o Programa de Proteção, de Controle de Riscos Ambientais, né? O que essa NR, né? Ela traz aí para a gente? Junto com o PCMSO, que a gente falou na aula anterior, que é um programa, né? Um documento que rege ali a ocupação de cada cargo e o risco que ele está, ele vai falar qual é os exames que é necessário. Em trabalho junto, o PCMSO, o PPRA, né, de acordo com o PGR, eles formam uma documentação. E o PPRA, ele é um documento, tanto o PCMSO quanto o PPRA é um documento, é uma apostila, certo? Pode contar que isso aqui é uma apostila, apostila física, né? Tem ela física e tem ela digital lá na empresa, né? Lá no SESMIT tem ela, né? A gente consegue lá ver, olhar, né? As tabulação, em que cada cargo vai se enquadrar, né? Então, o PPRA é um complemento aí, né, desses programas que regem ali dentro do SESMIT, né? Então, o PPRA, ele vai ter lá sobre os riscos, né? Por exemplo, lá no meu PGR, está descrito, né, no Programa Geral de Riscos, que a minha área de produção, a empresa onde eu tenho o SESMIT, tem o risco de poeira, né? E tem esse risco de poeira. Então, esse risco é o quê? É um risco químico, né? Não, risco, eu acho que é um risco químico, né? Então, vai fazer mal à saúde. Então, ele vai trazer aí o PPRA, quais são os locais, né? E os riscos, a quantidade e a qualidade dos riscos que estão naquela determinada área e os cargos que estão atuando naquela área. Então, o PPRA ele vai vir ali, né, argumentando sobre esse risco, né? Por exemplo, ruídos, né? É um risco que a gente tem ali, um risco físico. E ele tem né? A gente consegue mensurar. A gente tem um nível baixo, a gente tem um nível médio, a gente tem um nível alto de ruídos, entendeu? Então, esse PPRA ele vai vir aí medindo e qualificando os riscos que existem. Por exemplo, eu tenho um laboratório, então eu tenho um risco biológico. Qual que é o grau? Qual a mensuração ali daquele grau? O PPRA, ele vai falar detalhadamente sobre o risco de cada área que tem dentro das empresas e os cargos, né? O que eles estão expostos. Aí lá vai falar até o material, né? Vai ter lá os EPIs que a gente precisa usar nos anexos. Então, é importante que a gente faça a leitura na íntegra da NR9 e da NR7, que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Bom, então, o objetivo dessa norma é essa, né? Ela vem aí para mensurar e qualificar os riscos, né, que a gente tem no ambiente de trabalho, né? Então, ele vai indicar ali os riscos. O campo de aplicação, né, vai de acordo com o enquadramento da empresa. Se a empresa for enquadrada, né? Opa, a minha empresa é uma empresa de laboratório, né? Então, vai estar enquadrada ali naquele risco, né? Então, a gente tem que ir seguindo aí o campo de aplicação, né? Opa, então, se eu tenho risco, ele vai ser aplicado naquela empresa. Aí aqui a gente vai falar sobre a identificação da exposição, né? Como é que eu identifico? Opa, como é que eu vou identificar essa exposição? A gente vai levar em consideração a descrição da atividade, a identificação, né, da forma de exposição. Por exemplo, você está aquela máquina que fica perfurando o chão, né? Você está exposto, aquela pessoa está exposta, né? Então a gente tem que ir lá identificar possíveis lesões ou agravos, né? Opa, peraí, quem trabalha com essa máquina vai dar o quê? Problema nos braços, né?
Então, está identificando ali algum agravo, fator determinante de exposição, medidas de prevenção, identificação de grupos, né? Quem são os grupos de pessoas que estão trabalhando ali naquele ambiente? Então, a gente vai identificar. Ah, professor, a gente tem que fazer isso direto? Não. O TEC trabalha, ele vai elaborar o PCMS, o TEC não, o pessoal do SESMIT, né? Aí quem elabora é o engenheiro e o médico do trabalho, tanto que tem que ser documentado, assinado, vai para o Ministério do Trabalho, né? E aí, durante um ano, a gente segue de acordo com o programa, né? Esses documentos que a gente elaborou. Mas antes de elaborar, foi analisado. Então, eles seguem aí esse padrão. Avaliação quantitativa, né? Que é, nossa, quanto tempo que ele está ali, a exposição daquele ruído, ou o grau, né, da altura daquele ruído. Então, ele tem que levar em consideração. Comprovar o controle da exposição, dimensionar a exposição, médio, alto, grande, muito, né, pouco. Subsidiar e equacionar as medidas de prevenção. Então, ele tem que fazer um cálculo, uma medida prevenida de prevenção ali, né, para estar trabalhando com seus colaboradores. Por exemplo, o cara que trabalha com aquele vibrador lá, ele não pode ficar muito tempo trabalhando com aquele equipamento, sabe? Aquele que perfura, né? Por exemplo, uma pessoa que fica exposta a um ruído muito alto, eu já sei o que fazer para prevenir. Vou comprar uns equipamentos de concha, protetor auricular de concha, né? Que vai dar uma maior proteção, dependendo do ruído. Se for muito grande, ele tem que usar esse, né? Aquele de plug não resolve. Bom, as avaliações, né, têm que ser registradas pela organização, é uma coisa bem organizada, né? Porque tanto a empresa quanto os órgãos que são fiscalizadores, né, tem que estar de acordo com as normas, né? As medidas de prevenção e controle de exposição ocupacionais referente a cada agente físico, né? Então, cada situação vai ser analisada, né? Vou usar um EPI para todo mundo? Não, cada circunstância, cada ambiente será analisado. Tem os anexos, peço que vocês leiam esses anexos, né? Ele é interessante, principalmente esse aqui do NR9, que vem aí agregar vários conhecimentos em relação aos EPIs que a gente pode estar usando, tá? E vou falar um pouquinho da NR7, que a NR7 ela fala sobre o quê? Sobre edificações, né? Edificação é construção, né? Opa, vou construir um prédio, vou construir uma casa, vou construir um ambiente, né? Então, é uma edificação, você vai construir. Antigamente, né? Conta-se que na área da construção havia muito acidente de trabalho, pessoas morriam com muita facilidade. E é muito comum acidente de trabalho nessa área, né? Porque está ali em fase de construção, então as coisas não ficam tão propícias, né? O ambiente não é tão propício para a segurança, pelo contrário, é propício a haver acidentes de trabalho, certo? Então, essa norma, né, NR07, segue aí, né, alguns protocolos, ela é uma norma diferenciada, ela vem já afirmando algumas coisas que precisam ter, né, nas edificações. Já de cara, ela já fala que o requisito, né, mínimo observado das edificações vai variar. Por exemplo, a gente não pode ficar num teto muito pequeno, abafado, né? Vai aí de acordo com os requisitos mínimos, certo? O local de trabalho deve ter altura e piso do teto, né? Pé direito de acordo com as posturas municipais. Então, vai seguir aí também um pouquinho, né, de cada município. Circulação, né? O que ele quis dizer com circulação? Lá dentro da obra, os operários, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com ele? E aí eu citei alguns, não são todos, eu citei todos. Eu citei alguns que eu achei mais importantes. Por isso eu peço também que vocês leiam na íntegra, tá? O piso, né? Nos locais de trabalho não deve apresentar saliências, que é o quê? Buracos ou altos sólidos. Então, o piso não pode estar, sabe aquele piso assim, né? Não pode apresentar, tem que arrumar. A abertura no piso ou parede deve ser protegida de forma que impeçam quedas ou objetos. Por exemplo, tem um buraco no chão, né? Ele tem que ser o quê? Tampado, porque senão alguém pode vir e cair nele, né? A gente vê muitos acidentes aí de pessoas que caem em buraco, né? Então, ele tem que ter o quê? Uma proteção. Os pisos e escadas de rampa devem oferecer resistência suficiente para suportar cargas móveis fixas para quaisquer edificação. É o antiderrapante, vocês já viram? Né? As rampas, elas têm que ter o quê? Antiderrapante. Se a pessoa vem e escorrega, né? Naquelas rampas, não pode, perigoso, cair e machucar.
As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser constituídas com as normas técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação. As rampas não podem estar com alguma coisa atrapalhando ali, ou não ter o antiderrapante, né? Elas têm que estar dentro das condições. Os pisos, escadas, rampas, corredores e passagens locais de trabalho, onde houver perigo de escorramento, serão empregados materiais ou processos antiderrapantes, né? Foi o que eu falei. Não só nas rampas, mas também nos pisos, escadas, né? Tem que ter antiderrapante. Os andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra queda, de acordo com as novas técnicas da legislação municipal. Gente, vocês já viram aqueles guarda-corpo, né? Tem uns que é laranjadinho, parece umas telinhas, né? Então, ele serve para quê? Para as coisas não cair lá embaixo, né? Então, tem que ter ali aquela proteção. Bom, proteção contra intempéries, né? As partes externas, bem como todas as que separam unidas, autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico e acondicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade, né? Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser sempre que necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade, né? Umidade. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteções contra chuvas. As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de modo a evitar insolação excessiva ou falta de insolação. Vocês já viram, tem muita construção que, de acordo com o que ela vai sendo feita, ela vai ficando abafada, ela vai ficando fechada, né? Então, o que é a preocupação deles aí com os operários, né? Que eles estejam o mínimo de ambiente saudável ali para eles estarem trabalhando, certo? Bom, pessoal, hoje vou deixar uma lista de atividades para vocês referente a essas NRs que a gente viu. Tá tranquilo, se vocês tiverem feito as anotações do caderno, vocês conseguem responder sem muitas dificuldades. Quem não fizer, consulta as NRs. Se vocês precisarem de alguma NR para fazer consulta, me pede, eu mando de novo, né? E se tiverem dúvida, podem me chamar aqui novamente, certo? Bom, então por hoje é isso. Vou estar encerrando a aula, né? E qualquer coisa, estou disponível aqui no grupo para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.